tarde. Hoje nós vamos estudar história e nós vamos aprender como o Estado e a sociedade começou a se formar. Nós vamos estudar uma civilização antiga e muito interessante, cheia de mistério. Quem aqui de vocês já assistiu Uma Noite no Museu, a Múmia, o Retorno da Múmia? Pois nós iremos falar sobre o Egito, sobre o poder dos faraós. A agricultura e a cultura da criação de animais surgiu há cerca de 10.000 anos, né? Ou seja, antes disso as pessoas elas não sabiam o que era agricultura, elas não plantavam para poder colher. Isso aí a gente estudou lá no período Neolítico e Paleolítico, vocês lembram? Então, foi nessa civilização que começou, foi essa civilização que começou, né? A domesticação de animais. As pessoas começaram a criar animais dentro de suas casas, coisas que não acontecia antigamente, né? Foi a partir daí também que começaram a se formar a sociedade, as cidades. Como que isso começou? Ficava um grupinho aqui, um grupinho de pessoas ali, outro grupinho mais na frente, e aí começou a se formar as aldeias e começou a se formar as cidades, né? E também o poder político começou a se formar, porque em cada aldeia que se formava, teria que ter seus representantes para que ali pudesse ter organização, né? Então, como eu falei, nós vamos conhecer o Egito, um pouco sobre a história do Egito, como que o Estado e a sociedade começou a se formar durante nesse período, né? Essa sociedade se desenvolveu ao longo do Vale do Rio Nilo, né? Ao norte da África, há mais de 6.000 anos. Então, o Egito, ele surgiu ali ao Vale do Rio Nilo. Entre os egípcios, havia muito trabalho. Por quê? Porque eles trabalhavam ali à beira do Rio Nilo, na questão da drenagem, irrigação, construção de represas. Por que eles estavam trabalhando ali ao redor daquele rio? Porque havia um período, né, do ano em que aquele rio, ele enchia demais e acabava alagando todas as casas ali perto. Então as pessoas tinham todo um cuidado e todo um trabalho ali ao redor do Rio Nilo para que isso não acontecesse. Os egípcios também se destacaram pelo sistema de escrita que eles inventaram e pela arquitetura. Quando a gente está assistindo algo que fala do Egito, a gente vê aquelas grandes obras de arte, grandes pirâmides, grandes imagens de estátuas de faraó, daquelas pessoas que viveram naquele período. Então eles eram muito inteligentes e eles eram grandes arquitetos, né? Como era a vida da sociedade naquele período, como eles viviam, quem era que mandava? Naquele período, né, no período dessa civilização, quem comandava o Egito era um faraó. Hoje em dia no Brasil, por exemplo, quem comanda o Brasil é o presidente, quem comanda as cidades são os prefeitos. E nessa época não era diferente. Quem comandava o Egito era o faraó. Ele era um grande líder, ele era considerado como um deus na terra, né? Ele tinha o poder político, o poder religioso e também ele era o chefe do exército do Egito. Então ele era uma pessoa, era um homem que tinha um grande poder. E esse título de faraó, ele era passado de geração em geração. Ou seja, quando o faraó morria, quem ia assumir o poder era um filho. Se ele não tivesse um filho, quem ia assumir o poder era alguém mais próximo da família. Então, o poder do faraó era passado de geração em geração. Só que, mesmo assim, com todo esse poder, ele não governava o Egito sozinho, porque ele não conseguia. Ele tinha pessoas, né, ali que eram encarregados de alguns serviços, né? Nós temos, por exemplo, um homem que era responsável, uma pessoa que era responsável por cobrar os tributos e resolver a questão da distribuição de alimentos. Então, ali no Egito também tinha outras pessoas, além do faraó, que era responsável por realizar outros serviços, né? E aqui também a gente sabe, hoje em dia, no nosso país, nós sabemos que o prefeito, o governador, eles não vão governar sozinhos, eles não conseguem governar sozinhos. Eles têm outras pessoas encarregadas de vários serviços para que ajudem ele ali na administração do cargo. A maior parte da população do Egito trabalhava na agricultura e no artesanato. Então, eles trabalhavam, mexiam com a terra, com a criação de animais, mexiam com um pouco de tudo, né? E também na questão do artesanato. Eles eram muito inteligentes, eram grandes
artistas, né? E nós temos no Egito algumas pirâmides famosas, como a pirâmide de Khéops, de Miquerinos, né? São grandiosas obras, né? E eles eram muito inteligentes, eles faziam várias e várias imagens de faraós, vários e vários túmulos, né? Que só eles que eram tão inteligentes conseguiam fazer. Então essa civilização se destacou pela questão da agricultura e do artesanato. Mas eu acho que mais pela questão do artesanato, porque a gente vê que a sociedade do Egito, que as coisas no Egito, as obras eram tudo bem arquitetadas, né? Então essa população, foi uma população de grande importância na história do mundo, né? Então aqui só voltando aqui para que vocês possam entender. Então o Egito, ele foi uma civilização, é uma civilização que começou ali ao redor, né? Deixa eu ver aqui, conferir com vocês, do Rio Nilo, né? Ao Vale do Rio Nilo, que fica ao norte da África, né? E foi uma das sociedades mais poderosas, né, do mundo. E na próxima aula nós iremos estudar sobre uma outra civilização que também contribuiu para o início da sociedade, né, no mundo. E na próxima aula a gente vai estudar sobre a Mesopotâmia, né? Então eu já mandei para vocês um vídeo que fala um pouco sobre a história do Egito e depois a gente vai debater esse assunto na aula online. Então, boa tarde e até a próxima aula.